ministrando sobre o nosso tema, relacionamentos restaurados, amém? E nós temos, obrigado. Nós temos falado desde o começo do mês do nosso relacionamento com o mundo, que na verdade não deve existir, né? E a gente falou do nosso relacionamento com Cristo, com Deus, mas o nosso versículo, a gente não pode fugir do tema, do núcleo, do centro da reflexão desse mês, do estudo da palavra. E o nosso versículo base, ele está lá, eu queria ler com os irmãos, está lá em 1 Carta a João, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Todos possam acompanhar a leitura aí, os irmãos aqui presentes, os irmãos em casa, acompanhando pela internet, amém? É importante a gente realmente não fugir do que a gente se propôs esse mês, que é falar de relacionamento dentro da igreja, entre irmãos. É um tema delicado, mas é necessário a igreja tratar dele. Nosso pastor tem falado disso, nós nos estudos da palavra também. E, aliás, hoje o pastor, né, como vocês puderam notar, não está presente, nem o nosso irmão Pedro, a pastora, Michel, né, quem mais? A esposa do Michel, a Carlinha. Eles estão no congresso em Cotia, exatamente participando de um seminário, para estarem mais preparados para tocar a igreja, para alcançar vidas que precisam de cuidados especiais, viciados, enfim, tudo aquilo que venha fazer a igreja fazer ainda mais com excelência a obra, amém? Então, como o pastor não está hoje a incumbência está comigo, e na pandemia eu comecei a ministrar isso tudo, né, junto com o Pedro, e deu muito medo, a gente ficava nervoso, obviamente, né, mas Deus falava no meu coração, é a sua vez de participar da obra, ser mais ativo, e a gente começou a fazer, e você viu o irmão com muita coisa para fazer, e Deus foi nos capacitando, nos trazendo a palavra, e hoje nós estamos aqui, eu estou aqui porque o pastor não pode estar, e ao mesmo tempo que é um desafio, a gente pode ajudar a igreja, ajudar a liderança a estar em várias frentes, amém? Isso é relacionamento, nós temos que nos relacionar com todos os níveis da igreja, os membros, a liderança. Então, ninguém aqui é melhor do que ninguém dentro da igreja, e é importante que cada vez que você sinta no seu coração, se coloque à disposição. A igreja tem várias demandas e o nosso relacionamento está em todos os níveis, por isso estou aqui hoje trazendo a palavra para os irmãos, amém? Vamos ler lá então, 1 Carta a João, o capítulo 3, o versículo 16. A minha versão diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este tempo, para que Ele venha com a Tua vontade, com a Tua sabedoria sobre nossas vidas. Que você curva a sua cabeça, ore junto com a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida e será ministrada esta noite, Senhor Deus. Venha, Pai, em nome de Jesus, sobre o Teu servo, sobre a Tua igreja, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos como Teu Filho amado Jesus Cristo, a sermos uma cópia dele, Senhor Deus, a nos espelharmos, Senhor Deus, durante a nossa vida toda, se for necessário, Pai, para que possamos ter, Pai, relacionamentos restaurados, uma igreja mútua que se ajuda, Pai, que faz a sua obra crescer, Senhor, que faz cada um aquele que nos vê do lado de fora do mundo, Pai, querer estar conosco na Tua presença e rendidos ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Relacionamentos restaurados. Olha que tema difícil, né? Porque aqui não está falando de restaurar. Está falando já num estágio, um nível muito avançado, de eu dar a minha vida pelo meu irmão. E tem hora que eu mal consigo estar me relacionando com o meu irmão na igreja. Assim é comigo. E assim eu creio que seja com muitos aqui. Alguns estão num nível melhor de entendimento, de amor, de perdão, mas
o nível aqui é de dar a vida pelo irmão. E aí a gente está num tema que fala para restaurar relacionamentos. Com certeza porque a gente ainda está engatinhando na vontade de Deus, de entender o próximo, a nível de dar a vida pelo próximo. Então, realmente, a gente precisa estar em oração, aprendendo da palavra e pedindo a Deus que Ele nos restaure, porque pelas nossas próprias forças, eu acho que é quase impossível, né? Mas a bondade de Deus é tão grande, essa misericórdia é tão grande, que Ele nos dá uma vida inteira para a gente seguir sendo transformado. Amém? O Zé Mário ministrou dízimo e oferta aqui no início, e é sempre uma bênção, porque o Zé ele é muito autêntico, e toda vez que eu estou fazendo a escala de serviço, o Zé Mário está aqui, eu quero colocar ele na administração de dízimo. Não pode, né, Zé? Você não é... Então somos todos iguais, mas é uma bênção, porque ele sempre traz um testemunho de vitória dele, da casa dele, assim como outro dia foi da irmã Neide. E muitas vezes, irmãos, já aconteceu comigo, de você olhar um testemunho desse, do irmão, da irmã, e você não vê a vitória na vida dele que serve para a sua vida como exemplo. Mas você achar que o irmão está querendo se aparecer. Porque a palavra diz, né, que o que a mão direita não faz, que a esquerda não fique sabendo e vice-versa. Acontece que quando a igreja é abençoada, quando o irmão é abençoado, é preciso fazer exatamente isso que os irmãos fazem. Dar um testemunho de vitória. Porque se a nossa fé é pequena, muitas vezes ela é, quando o irmão traz um testemunho de vitória, a gente fica mais feliz. A gente fica feliz que o irmão foi abençoado, a gente fica feliz que a irmã foi abençoada, a gente fica feliz porque Deus está trabalhando na nossa vida. Então, ao invés de eu ter ciúmes, inveja, ou fazer um julgamento do irmão que traz uma vitória aqui, eu tenho que me alegrar com ele. E como é difícil fazer isso? Por muito tempo eu olhava e falava, não, acho que ele está se exibindo. Não exatamente o Zé, mas muitos outros. E Deus tem falado tão grandemente comigo, falando, olha, você está errado. Coloca o que você tem de inteligência, se você acha que você tem, diante da minha palavra, que eu vou te mostrar como que é. O caminho é exatamente o inverso que eu tinha no meu coração, e assim tem sido. E assim o Senhor tem feito na minha vida. Eu espero que com essa palavra que a gente vai receber hoje, o Senhor faça na vida de cada um. Amém? O Zé ministrou dízimo e oferta, e aí eu estava preparando meu estudo aqui, e aí eu peguei uma passagem falando de relacionamento, e é um pouco em cima da nossa oferta ao Senhor. Vamos ler juntos, irmãos? Lá em Mateus, no capítulo 5, hoje é quase uma dobradinha aqui, Zé, de dízimo e oferta, amém? O Senhor trouxe no meu coração, eu trouxe para a igreja, amém. Que os irmãos em casa possam acompanhar também a leitura. Mateus 5, o versículo 23. A minha versão é NVI, né? Então talvez seja um pouquinho diferente dos demais. O Mateus 5, 23 e 24. Amém? Todos têm? Glória a Deus. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Misericórdia. Igreja, olha, ao pé da letra é assim, ó, a igreja precisa de recursos para funcionar, para tocar obras, ministérios, o Ação Põe Palavra, por exemplo. Mas se você tiver um problema grave com seu irmão, nem vem. É pé na porta, não tem outra conversa. A gente quer, às vezes, falar, não, é assim. E que, como o Pedro fala muitas vezes, dá uma adoçada na palavra, mas a verdade, sem nenhum um véu de fumaça na nossa frente, é o evangelho puro. Então a palavra aqui diz, olha, se você vai ofertar, ser grato a Deus pelo que Ele fez por você, pela sua casa, te abençoou, te prosperou, você precisa estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o seu irmão. Com qual deles? Tem os que eu tenho mais afinidade.
mas o corpo é um só. Então, a nossa luta, a nossa vida inteira, eu diria, é para a gente estar sendo transformado, buscando Deus em espírito, para que a gente possa ter comunhão com todos. Amém? Ter comunhão com todos. Olha para o lado do seu lado aí, olha para o seu irmão, para a sua irmã, e depois você olha para o outro lado do salão e é todos. Você olha para a Amanda, nossa irmã que está lá na porta, é com a Amanda também, é com todos. É com todos, eu não posso ter preferência. Entendeu? Talvez lá fora você pode ser seletivo, mas quando você é igreja, e essa palavra aqui é para igreja, eu preciso ter comunhão com todo mundo, com todos os irmãos. Imagina quem nos vê lá de fora, o mundo e as pessoas que ainda serão alcançadas por Deus. Através da minha vida, através da sua vida, não só com palavras, mas com o nosso exemplo. Quando eles olharem para a gente e ver, nossa, esse povo é unido. Esse povo parece um dia que eu li lá em Atos, lá, aquela perfeição. Eu quero fazer parte. Essa é a igreja que tem que ser mostrada para o povo. Essa é a igreja que nós temos que realmente ser, ter comunhão com todos. E se você não tiver comunhão, tiver ainda algum problema, é o que diz aqui. Deixa a sua oferta lá e vai se reconciliar com o seu irmão. Irmãos, olha, é que nem eu falei, a gente está desde o começo do mês ministrando sobre relacionamento com Deus, com Jesus, não se relaciona com o mundo, e hoje a gente tem que tocar no ponto central, relacionamento como igreja. Então a palavra que diz, deixa ali o que você trouxe, está grato, amém, mas é preciso que você tenha comunhão, porque não tem igreja sem comunhão. A igreja não existe sem comunhão. Aliás, a igreja existe. Se eu não tiver comunhão, eu não sou igreja. Eu estou fora. Então, estamos aqui hoje, a partir das 18, né? Começamos às 18, já quase 19 horas, louvando a Senhor, feliz, o espírito alegre, o coração quentinho, tudo gostoso. Mas nós somos um clube, que se une aos domingos, junta, oi, tudo bem, e depois vai embora. Nós somos igreja. Quando a gente sai lá fora, a gente continua sendo igreja, tendo que se relacionar, procurar o irmão, ver se ele está bem. E se tem um problema com o irmão, conversar com o irmão. O pastor disse outro dia, você tem que se passar de bobo. Ah, não vou. Não, o irmão não fala comigo. E você tem que falar com o irmão, tem que falar com a irmã. É assim, é servir, é ser igreja, não tem... Eu queria dizer que não é. Agora a palavra é para cada um de nós. Se eu estou recebendo essa palavra, aquela pessoa a qual eu posso estar em desacordo, ela recebe a mesma palavra. Então eu preciso ser mudado pelo Senhor e estar em oração por aquele meu irmão que eu preciso me reconciliar, para que a mesma palavra que me atinja também o coração dele. Amém? Que assim possa ser. Muito bem. Voltando no nosso versículo base aqui, depois que eu falei aqui de dízimo e oferta novamente, eu queria ler o contexto da primeira carta a João, lá no capítulo 3. Vamos ler juntos, igreja? Você em casa também pode acompanhar a leitura? Vamos lá novamente, que esse versículo que a gente leu, o 16, ele está dentro de um contexto. Eu quero, junto com a igreja, entender esse contexto aqui, amém? 1 João 3, a partir do 11. A gente leu o 16 e a gente agora vai ler do 11 até o final aí, que é o 24. 1 João, capítulo 3, o versículo 11 ao 24. Esse trecho aqui, a minha versão NVI, ela chama esse trecho, esse bloco de versículos, essa passagem, esse entendimento da palavra, de amor fraternal. Amor fraternal. Todos acharam? Vamos lá. 1 João 3, do 11 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia.
Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Agora o 15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O 16, que é o nosso foco aqui. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de boca nem de palavra, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome do teu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Até aí, igreja. Então, esse todo é o contexto. Ele fala desse amor fraternal, que Deus aqui nos exorta. E o que é o amor fraternal, né? Para a gente ver como isso aqui fala de irmão para irmão. O amor meu para o meu pai não é fraternal. O amor meu para outras pessoas não é fraternal. Fraternal é exatamente o amor entre irmãos. Então aqui fala de amor entre irmãos. A gente pode ter um amor com Deus, com o meu pai terrestre, né? Meu pai, São José. Mas aqui é um amor entre irmãos. E Cristo aqui, né? Aqui falando de Cristo, que ele morreu por nós, nós devemos morrer pelos nossos irmãos. E Cristo aqui, ele não está no nível de Deus, porque aqui essa palavra aqui é dada de Deus a João. Então, Cristo aqui, nesse caso aqui, ele é exatamente o nosso irmão. Então, a gente precisa entender que o nosso irmão, que é o nosso Senhor e Salvador também, ele morreu por nós, né? Então aqui não é Cristo falando, olha, né, eu morri por vocês e um tem que morrer pelo outro. É Deus falando, o irmão de vocês, aquele que os tornou co-herdeiros da herança, que é o irmão, o nível de irmão, morreu por vocês. Deem sua vida uns pelos outros, assim como ele o fez. Então quando eu li aqui, eu entendia que Cristo, era Cristo falando comigo, olha, eu morri por vocês, e aí vocês se doam pelo outro. E aqui a carta explica que é Deus falando para o seu povo. O meu filho amado, aquele que eu dei em sacrifício por vocês, ele está na mesma condição que vocês, de irmão. Então entendam que o irmão perfeito morreu por vocês. Dediquem a sua vida, dediquem a sua caminhada cristã, se esforçando para fazer o mesmo que ele. Amém? Então que nós venhamos a entender que esse que é o nosso irmão, o santo perfeito, que é o Senhor Jesus, ele morre por nós e a gente precisa dedicar a nossa vida a imitá-lo, a copiá-lo e seguir nessa caminhada durante toda a nossa vida. Amém? E a próxima pergunta que eu me faço, né, junto com a igreja, quanto tempo que vai levar para eu poder atingir esse grau, né? Não, então tá bom, preciso me dedicar no grau Jesus, para o meu irmão, para a minha irmã. Quanto tempo vai levar? A gente não sabe assim como que funciona, né, o tempo de Deus. Eu sei o tempo cronológico. Hoje eu sei que daqui a pouco vai dar meia-noite e aí vai começar um novo dia. Isso eu sei. O tempo de Deus, a gente não sabe. Mas a nossa vida, que é um tempo bastante claro de dar uma noção, né? Alguns vivem até os
até os 90, até os 100, mas é ali, né? Ninguém vive mais como na antiguidade, 900 anos, né? Agora tá bem menos, né? Hoje, por exemplo, meu pai fez aniversário, fez 81 anos. Então hoje eu estive lá com ele, almocei com ele, graças a Deus já está com 81, mas está bem, está com saúde, está lúcido. Então eu estive lá com os meus irmãos, foi uma bênção. Então, assim, esse tempo eu entendo, esse tempo eu conheço. Então, se eu depender desse tempo todo para seguir sendo transformado, que seja, aí é que está. Mas eu vou errar? Sim. O irmão vai errar? Sim, porque nós somos falhos, a palavra já diz. Mas a palavra também diz, não erre deliberadamente. Se esforce em querer melhorar. Não porque Deus precisa, mas porque Deus me salvou. Deus teve misericórdia da minha vida. Tudo que Ele me pede é seja igreja, tenha comunhão. Você precisa de uma vida inteira para fazer isso? Amém, faça. Porque a promessa é para a vida eterna. A promessa é para a gente está vivendo um tempo, e depois desse tempo aqui, não dá mais para contar. Então, uma vida inteira, você fala, mas uma vida inteira é pouco tempo. É pouco tempo. Eu digo isso para que o irmão e a irmã não se chateiem quando cair, quando falhar, mas siga querendo fazer o melhor, ser igreja, perdoar o irmão, amar a irmã, e seguir agradando a Deus, e como eu falei, sendo exemplo para quem nos vê, para que aqueles que estão lá fora, que ainda não foram alcançados, sejam alcançados através do nosso exemplo. Amém? A gente não pode viver só de palavra. A palavra está escrita, eu medito nela o tempo todo, sempre que possível, no trabalho, aqui no estudo da palavra, na minha casa, com a minha família, mas eu preciso procurar praticar essa palavra. Eu preciso praticar isso aqui. Tem um termo que os jovens que jogam videogame, eles falam, é skin the game. Você tem que ser aquilo, você tem que jogar o jogo. Você tem que fazer aquilo que você se propõe. Você é igreja, você aceitou a Cristo, isso é para a sua vida inteira. De novo, né? A Carol falou, hoje é domingo, a gente está aqui reunido como igreja para começar uma semana. Amanhã, né? Segunda-feira, o segundo dia da semana, como igreja. A igreja não vai acabar aqui, né? Acabou às 20 horas, 20 e pouquinho, acabou não. A igreja continua. Então aqui a gente está sendo ministrado pelo Senhor, recebendo palavra especificamente nesse mês sobre a nossa restauração de comunhão, para que a gente siga sendo um exemplo, para que as pessoas queiram. Igreja, eu tenho minha família, meus irmãos, amigos, eu desejo no meu coração, oro para que o Senhor os alcance, para que eles possam estar conosco aqui, louvando ao Senhor, para que eles tenham testemunhos de vitória, e de saber o que fazer com a vitória que Deus vai dar, para ter propósito na vida deles. Mas para isso eu preciso ser o exemplo para eles. Porque Bíblia, eu abro um aplicativo, todo mundo tem. Mas muitos olham para mim e falam, não, você não faz o que você fala. E eu preciso assumir para ele, de fato. Mas eu estou lutando, o Senhor tem mudado a minha vida, eu sei que Ele pode fazer muito pela sua também. Pela vida do meu irmão, que está lá fora, da minha irmã, dos meus amigos. Sempre que eu falo com os jovens aqui, eu só lamento de ter sido aos 39 anos que o Senhor me alcançou. Né? Acho que eu não posso reclamar disso, né? Deus me perdoe. Mas eu queria que fosse antes, mas eu não entendia. E por que eu não entendia? Ok, Deus tem o seu tempo para tudo. Mas é bastante provável que havia muita gente falando uma coisa e não praticando. Eu ainda na minha adolescência falava, não quero. O cara estava falando uma coisa ali, outro dia ele está lá, minha mãe contou, meu pai contou que ele chegou com a esposa, bateu no filho e tá na igreja, né? Eu não posso ser essa pessoa mais. Você não pode ser essa pessoa mais. Você tem que perdoar o seu irmão, você tem que ser exemplo para quem está lá fora nos vendo. Amém? Igreja, eu quero ler uma passagem aqui com os irmãos, falando da nossa vida para agradar a Deus, porque o tempo, né? O tempo a gente não sabe, mas a gente precisa ter uma vida, a nossa vida inteira agradando ao Senhor. Essa palavra está lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. 1 Tessalonicenses,
o 4, o versículo 1. Como a gente falou aqui, quanto tempo eu não sei, mas aqui nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, dá uma noção bastante clara de como nos devemos nos portar. Todos têm? Todos têm? 1 Tessalonicenses 4, primeiro o versículo 1, depois a gente vai ler mais para frente aí. Olha lá, diz assim o primeiro versículo aí. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque ainda falta. Ainda falta, né? E vai faltar sempre? Eu creio que sim. Mas eu tenho que continuar crescendo. É um exercício diário, né? Não só no domingo não. É diário, é meditando na palavra e a vida inteira fazendo o quê? Crescendo cada vez mais. É a exortação aqui na carta aos Tessalonicenses. Lá no 9, aí mesmo onde nós estamos aí, o 9 e o 10, um pouquinho para frente aí. Vamos lá, o 9 e o 10. Todos têm? Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam. Amém? A gente não sabe, né? O tempo, o acontecimento. Mas Deus, ele nos garante que tudo aquilo que for necessário, para fazer de nós filhos exemplares, será feito. Será feito para que o próprio Deus seja exaltado através da minha vida e da sua vida. Esse é um dos propósitos da gente viver em comunhão, que o Senhor seja exaltado através da minha vida e a sua vida. Porque esse é um dos princípios da igreja, de estarmos aqui, é que nós servimos a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós louvamos, nós ministramos, nós dizimamos e nós nos esforçamos com a nossa mão de obra, com os nossos recursos, é para que Deus seja exaltado. Amém? Esse é um dos principais motivos de estarmos aqui. É simples assim. É para exaltar a Deus? É tudo graças a Deus, Camila? É, graças a Deus. Tudo é graças a Deus. A gente falou outro dia. Tá tudo bem, graças a Deus. É por Ele, é. Se tá mal, também é. É simples assim. Né? A gente brincava. Aí fica fácil. Amém, que fique fácil. Mas é por Deus. Então tudo aquilo que a gente faz e melhora meu relacionamento com o irmão, com a minha irmã, e a gente vê a vitória do irmão, da irmã, é para que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo. Amém? Vamos ler mais um pouquinho, irmãos, a palavra? Agora lá em Filipenses, o capítulo 1. Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, o 6. Todos têm? De novo, né? A gente precisa querer mudar, melhorar. E a gente sabe que a nossa força, ela é pouca, a nossa capacidade. Então aqui a gente tem a certeza que o Senhor está conosco nesse processo de melhora, de restauração de comunhão e de relacionamento com a igreja. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Deus de novo trabalhando. Ou vai ser até a volta do Senhor Jesus, né? Que aqui fala até o dia de Jesus Cristo, até o dia de Cristo, ou quando Ele nos recolher. Bem, mas a obra é dele. A obra é dele de novo, né? Isso não é bom saber que a obra não é minha, porque se fosse minha eu estava com um sério problema. Por mais que eu esteja aqui, que eu procure servir,
e dar um bom testemunho. Tem dia que eu não tô afim. De verdade, irmãos. Tem dia que tá difícil. Semana passada teve, sexta-feira teve encontro de jovens e adolescentes. Quarta-feira teve estudo da palavra. Terça-feira, oração. É maravilhoso estar aqui. Mas, gente, é difícil. Então aqui, aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completar, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom dormir sabendo disso. Descansar e falar, obrigado, Deus, porque olha, eu estou dando uns vacilos aqui, Senhor. Eu não queria ir para a igreja hoje, tem jogo do São Paulo. Tem jogo de São Paulo, eu queria ver o São Paulo perder de novo. Hoje eu ligo menos, tá? Já aos 40 e tantos aí eu ligo menos. Mas teve dia lá, em 2016 eu me batizei, né? O Senhor me alcançou. E eu falava, igreja hoje tem São Paulo e Palmeiras, eu vou ficar em casa, vou dar um migué. E assim, hoje ainda acontece. Graças a Deus, cada vez que eu chego aqui, eu fico muito feliz. É trabalhoso, eu não posso negar isso. Eu acho que seria hipocrisia da minha parte. Tem uns que estão com mais alegria, amém. A gente esteve na Casa Núcleo, né? Outro dia, louvando com os irmãos, é igual o Pedro fala. Aqueles meninos estão vazios de tudo. E isso parece ruim, né? Eles são vazios lá, entregues, sem esperança nem nada. E a gente chega lá com aquilo que eu sei fazer no meu trabalho, com aquilo que eu aprendi na escola, com o meu comportamento como cidadão bacana. Só que isso me atrapalha. Eu entendo que eu sei de tudo, então eu faço do meu jeito. Quando a gente esteve lá, o Pedro fala, o pastor fala, que o amém dele sai aqui no microfone, porque os caras estão vazios e o Espírito Santo trabalha de tal maneira ali, que a gente fica assim, meu Deus, faz assim comigo também. Me transforma desse jeito. Olha que loucura. Por quê? Porque se depender de mim, eu vou querer dar um jeitinho. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me muda, Pai. Não permita mais que eu queira trazer o Senhor para aquilo que eu quero fazer e que eu possa pegar tudo que eu quero fazer e colocar na presença do Senhor. Que eu possa colocar na presença do Senhor aquilo que eu não tenho bem resolvido com o meu irmão, dentro da igreja, na minha casa, na minha família. Porque se eu trouxer para mim, eu vou querer ter a minha razão. Tretei com o Alex. Não importa, se eu achar que a minha razão é o que realmente vai prevalecer, eu jamais vou me entender com ele. Porque ele pode pensar igual. Então, se eu não colocar na presença do Senhor, entender o que é estar juntos da maneira que Deus quer, a gente vai ter problema. Eu vou ter problema e todos nós teremos problemas, porque o Senhor, Ele quer que a gente se relacione como filhos de acordo com a palavra, não de acordo com o mundo. Amém? Que a gente possa entender isso aí. E a gente está junto, né? Esse relacionamento, esse bom entendimento, que a gente chama de comunhão, isso é ser igreja. Essa igreja está se relacionando. Aí a gente está ministrando aqui, relacionamentos restaurados. É quase falar a restauração da igreja. Não da igreja, mas desse grupinho que está com problemas. Porque aqui está, comunhão, relacionamento, essa igreja, não tem jeito. De novo, né? Eu queria fazer um rodeio aqui e tal, passar para ter uma bexiguinha, para ver se atrai. Mas não é. Não tem jeito. Ser igreja é relacionamento. Então, quando eu preciso restaurar meu relacionamento, a igreja precisa ser restaurada. Amém? Lá em Hebreus, vamos ler Hebreus. Bora ler a palavra. Hebreus 10, irmãos. Aqui fala de como a igreja tem que se portar. Hebreus 10, o versículo... Hebreus 10, o 25, versículo 25, irmãos. Olha só, igreja, olha só, em palavra para a igreja. Todos têm? Hebreus 10, carta aos Hebreus, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, porque para alguns falam, não, para, entendeu? Mas pelo contrário, aí a palavra nos encoraja a estarmos juntos e exortar um ao outro. Vamos para a igreja, vamos estar juntos, vamos conversar, vamos resolver nossas pendências, vamos nos conversar melhor, porque domingo tem culto. Você que vai ministrar louvor, você que é do louvor, vocês não podem estar brigados. Como é que sai bonito se vocês não estão bem? Imagina a Thaís vira para lá, a Carol para lá, fazendo a obra. Fazendo a obra. Parece aquele exemplo do dízimo, né? Deixa tudo e vai resolver. Não louva. Porque aqui fala, se a gente é igreja, a gente tem que encorajar um ao outro, perdoar. E aqui termina, né? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. De novo, né? Esse mundo é finito. O Senhor Jesus vai voltar. Amém? Se não for, como lá em Apocalipse, no arrebatamento, vai ser quando Ele nos chamar lá aos 98 anos com saúde. Amém? Para todos, se Deus quiser. Mas um dia Ele vem. E aí a gente tem que prestar conta. Não é porque eu estou falando, irmão, você tem que ir. Não. Porque o Senhor vai nos cobrar. Você era igreja, você estava na igreja, mas brigava com o irmão, ficava falando mal do irmão, não queria se reconciliar com o irmão. Não querer se reconciliar com o irmão, igreja. É triste dizer até, mas olha, precisa. Ajoelha, busca o Senhor em oração, faça jejum, faça o que for necessário, mas busque o relacionamento. Não tem como ser diferente. Né? De novo, né? Esse é o tema, é um dedo na ferida. Mas o Senhor nos exorta, nos ministra, e a gente tem que continuar seguindo em frente. Amém? Eu não posso, dessa maneira, ter um comportamento egoísta. Né? Se eu tenho comunhão, eu não posso ser egoísta. É praticamente o oposto, né? Comunhão e egoísmo não andam juntos de jeito nenhum. E outro dia o pastor trouxe uma leitura aqui lá em Provérbios, eu queria trazer novamente, porque eu achei muito, muito interessante a respeito desse comportamento individualista e egoísta. Provérbios 18. Provérbios 18. Estão percebendo que a nossa palavra hoje é mais didática, porque é assim que a gente ministra no estudo da palavra, amém? E é assim que o Senhor usa a nossa vida para a obra. Provérbios 18, 1 e o 2. Nosso pastor trouxe essa palavra no domingo passado, eu quero trazer novamente, para que fique firmado ainda mais no nosso coração. Provérbios 18, 1 e 2 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aí o 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Os meus pensamentos. De que vale o meu pensamento na igreja? De que vale o meu pensamento? Você está errado, cara. Não, você está errado, tem que fazer assim. Você está errado. Não serve, a palavra diz aqui, ó. O tolo não tem prazer no entendimento. Tá me chamando de tolo, ó, você é bobão. Não, você na igreja você é bobão, você não quer ter entendimento, você acha que expor a sua ideia é mais importante, né? E aí é aquele lance de querer liderar, né? Porque quando eu quero botar o meu entendimento acima do seu entendimento, eu estou às vezes numa posição de liderança na igreja. Por exemplo, hoje eu e minha esposa estamos aqui organizando as escalas, a gente está servindo e hoje eu tive que escalar o Filemon de maneira especial. E a gente teve que dar um jeito porque os irmãos estão lá nesse congresso. Então a gente está liderando. Se eu usar isso para querer me sobrepor sobre os irmãos, não serve de nada. Não serve de nada. O que Cristo fez com os irmãos quando ele quis falar de liderança? Me dá aqui seu pé que eu vou lavar seu pé.
Não, Senhor, não vai lavar meu pé, não. Me dá seu pé. Porque isso aqui é ser líder. Liderar na igreja é servir. Ser líder na igreja é exatamente o oposto do que a gente tem aprendido um monte de tempo aí. Liderar é servir. Cristo fez assim por nós. Olha só, eu sou o Salvador, eu sou perfeito, eu morro por vocês. Eu dou minha vida por vocês, eu levo o seu pecado comigo, eu trago vida nova para vocês. Na presença do Senhor, eu zero seus pecados, a gente começa uma vida nova. Ele não fez isso daqui de cima, mandando. Ele fez lá de cima na cruz, morrendo por mim, morrendo por você. Foi assim que ele liderou. Então, quando a gente vê, às vezes, alguma denominação, algum ministério, pessoas que estão colocadas ali para liderar, para pastorear, e acha que vai tomar conta pela razão, a gente fala assim, né? Dá ruim. Dá ruim porque você não traz pessoas para perto de você. Você afasta pessoas para longe de você. Amém? Então que a gente possa entender isso, que a gente precisa servir, que a gente não pode se rebelar e nem se isolar. E quando estiver junto, se você fala, eu quero liderar, você vai trabalhar, você vai servir. Você vai servir. E outra coisa maluca é que quando eu estou servindo para o irmão, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de servir o irmão. Parece que não, né? Mas não. Às vezes o irmão, você quer fazer, o irmão fala, não faz, não quer deixar você fazer. E ele nem sabe que ele está atrapalhando a sua bênção, que a sua bênção é poder ajudar ele. Né? Então, às vezes, quando o irmão quer te ajudar, quer te servir, deixa o irmão te servir. Deixa o irmão te servir. Uma vez eu perdi o trem lá na Barra Funda. Falava com a minha esposa na época, eu trabalhava à noite. Perdi o último trem. E aí eu perdi o meu irmão Gilmar, ele não estava aí, eu não tem ninguém para me buscar. Eu durmo aqui no banco aqui, estava frio, eu com medo de sei lá o quê, né? De tudo, né? Sou muito alto, não sou muito forte. Minha barba não, por si só não. Eu falei, eu não posso, porque eu tenho que ir embora. Um táxi era uma fortuna, gente. Não tinha Uber, né? Era antes do Uber. Ficando velho, né? Era antes do Uber ainda. O táxi devia ser uns R$300 de lá pra cá. E aí eu liguei para um irmão meu. Não é porque ele é perfeito, mas eu conheço a caminhada dele. Liguei pro Pedro. O Pedro também, né? Amar o Pedro, tratar com o Pedro é fácil demais. Glória a Deus pela vida dele. Ali é facinho, ali é bênção, graças a Deus. Eu falo que o Pedro é jogador caro. Jogador caro, que você, tem que estar ali e valorizar o passe, porque é uma bênção estar com ele na igreja, ele serve, ele ajuda, e ele medita, e a gente troca umas ideias, é maravilhoso. Liguei pro Pedro, ainda depois minha esposa falou, eu vou ligar pro Pedro, meu, incomodar o cara. Falei pra ela, eu vou ligar porque ele vai vir. E ele veio. E você acha que ele veio com um bico desse tamanho? Ele veio feliz da vida. Ô, meu irmão, vou te buscar agora. Veio ele e a Vivi. Se eu não me engano, era aniversário de casamento deles, tá? Então, eu atrapalhei pouco, né? Então, eu não sabia, né? Eu não via os status, enfim. Mas, irmãos, é esse relacionamento que a gente tem que ter. De você contar com o irmão. De o irmão te servir e falar, pô, que bênção, que bom que você me chamou. E a gente tem o mesmo prazer de fazer pelo próximo. Porque servir é poderoso. Você precisa ser ajudado? Amém. Que a igreja se junte, te ajude o próximo. Mas você poder servir é poderoso, é poder de Deus nas suas mãos. Para você fazer o bem para a igreja, na sua casa. E o Pedro me buscou, me deixou em casa. Gente, eu ameacei falar, vamos pôr uma gasolina ali. Ele só riu, né? Porque ele falou, vai pôr gasolina. Tá entendendo? Aí a Wanda, né? Você tá abusando. Parece abuso. Mas eu conheço a palavra, eu sei que meu irmão conhece a palavra. Eu sei que ele me ajudou e quando ele precisar de mim, eu vou estar à disposição dele naquilo que eu puder. Amém? Coloque a sua vida, coloque tudo aquilo que a palavra te ensina para servir também. Amém? E quanto aos nossos relacionamentos, queria só dar um exemplo aqui de que a gente tem que ter a nossa vida com Deus. Ainda falando de relacionamento, claro. Hoje meu pai fez 81 anos. Graças a Deus, está bem, está com saúde. A minha mãe faleceu em março, dia 29 de março. E
E eles ficaram casados mais de 50 anos. Meu pai e minha mãe nunca tiveram um grande estudo de escola, intelecto. Que bênção, 50 anos. O Senhor recolheu ela e hoje ele fez 81, tá bem. E minha mãe também estava bem, viu, irmãos? Garanto para vocês que ela, no dia que o Senhor recolheu ela, estava simplesmente trabalhando, costurando, que era o que ela sempre fazia. Ganhando o dinheirinho dela, pagando as contas dela, recebendo todo mundo naquela casa, sei lá como, né? Coisa de Deus mesmo. E eles ficaram casados mais de 50 anos. E eu também tenho outro exemplo na minha família, esse eu não vou falar, meu pai eu falo, mas é bem próximo do meu. De outro relacionamento que não durou. E olha que loucura, os meus pais não tiveram um estudo para se entender, não, tem que ser assim. E aí você vê um outro casal, gente inteligente, de nível superior e tudo, e não foi para frente. Hoje, seguindo sua vida, cada um tem um outro parceiro, casou novamente, a menina tem filho, amém, glória a Deus. O Senhor vai dando oportunidade, irmãos. Se não deu certo, o Senhor abre nova porta, porque Deus é muita misericórdia, é muita bondade, então Ele abre uma nova oportunidade para você entender como é a vida. Mas nesse caso, eu olhava para o meu pai, e meu pai sempre se gabava, né? Eu tenho irmãos que se separaram, infelizmente, e ele falava um monte. Não, tem que ficar junto. Olha aí sua mãe aqui, e não sei o que lá. Fala, pai, pega leve, eles não são igual a vocês. Olha igual aí, ó, Leonide e a Wanda aí, ó. Fala, pai, misericórdia, pai, não põe no meio desse rolo, né? Porque é uma luta. É uma luta, né? Mas na presença do Senhor, graças a Deus. E a gente via eles juntos, aí de vez em quando eu ia na casa do meu pai. Eu ficava lá 5 minutos, irmãos, olhando os dois. Era um pega pra capar. Eu falava, Senhor, não é possível que tá 50 anos junto desse jeito. Não faz sentido. Na minha cabeça. Não faz sentido. Tá brigando. Uns negocinhos, né? Minha mãe implicando com meu pai respondendo ela do outro lado. E você vê outras pessoas lá se entendendo muito bem. Só que essas pessoas que se entendiam muito bem, diferente dos meus pais, elas não temem ao Senhor. Elas não vivem na presença. Então elas querem viver as suas vidas, o relacionamento, só de acordo com aquilo que eles entendem que é o certo. Um chega para outro e fala, né? O cara chega para a companheira, para a esposa, amor, eu vou lá com os meus amigos. Não, pode ir, tudo bem, a gente é um casal moderno, vai. Aí o cara volta no outro dia, vou lá de novo, não, tá tranquilo. E eu vou com as minhas amigas lá no shopping. Não, tá suave. Meu pai e minha mãe, não. Meu pai falava que ia no céu de minha mãe, você não vai não, Zé. Você não vai, que tem 6 filhos, você vai me ajudar a criar aqui. E meu pai ficava, por bem ou por mal, ele ficava lá, ele dava 6 filhos. E eu falava uma vez com ele, pai, como é que pode 50 anos junto com essa briga que eu acabei de ver? E ele falava assim, meu filho, a gente briga, mas quando chega a noite, a gente se entende, porque Deus me orienta assim. Porque Deus, ele tem medo, eu temo ao Senhor e o Senhor sabe do meu coração. Eu não passo uma noite sem deitar com a sua mãe, sem a gente colocar os pingos nos is. E isso é importante, porque esse outro casal, eles terminaram. E eles terminaram, você conversava assim, eu não sei por que terminou. Não sei por que terminou, porque foi esfriando. Esse lance de não ter esse atrito no sentido de discutir, resolver as questões, isso é um problema também. A gente não pode deixar de discutir, no bom sentido, para resolver as coisas. E eu estou falando de casal aqui, mas saiu para a igreja. Se eu brigar com meu irmão e deixar ele de lado, ele me deixar de lado, gente, a comunhão acaba também. Assim como um casal. E meu pai falava, olha, a gente não vai dormir sem resolver. Abram suas Bíblias aí comigo. Efésios 4. Efésios 4, o 26. Efésios 4, 26. Olha só essa palavra, hein? O 26 e o 27. Todos têm? Isso aqui é sabedoria de Deus para a vida daqueles que entendem a necessidade de estarem bem relacionados, sejam casais, sejam irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, 26.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irado acontece, é natural, mas não pequem. Continuando aí, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém? Quando vocês ficarem irados, outro dia o Pedro leu isso aqui, foi maravilhoso. Não pequem. Fiquem irados. Pô, pisou na bola comigo. Gustavo pisou na bola comigo. Misericórdia, Senhor. Mas não peca. Entendeu? Não pega. E aqui fala, ó. E antes que o sol se ponha, se entendam. Né? Aqui é para se entender rápido. E é por isso que eu estou falando. Meus pais viveram junto mais de 50 anos como casados, porque eles não deixavam passar a oportunidade de se entender, de continuar tendo comunhão. Meu pai nunca teve inteligência intelectual como a minha mãe, mas sempre trabalharam muito e foram tementes ao Senhor, criam na palavra. Meu pai ainda crê, claro, está conosco. E eles foram sempre abençoados por Deus. Hoje ele faz 81 anos, ele tem saúde, ele anda para todo lado e ele continua sendo abençoado pelo Senhor, a maneira que o Senhor tem trabalhado na vida dele. Então que a gente possa ter isso para a nossa vida. E quando errarmos, e vamos errar, que a gente nos entendamos com o nosso irmão. Que não venham me colocar numa posição de liderança, de querer ser superior, de querer fazer a minha inteligência, aquilo que eu entendo, ser acima do que o irmão falou. Porque diferente do que você pensa, do que eu penso, Deus faz exatamente o contrário. Goste você ou não. Isso é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, que você possa ter isso no seu coração e caminhar com essa palavra. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos capacite nesse sentido, nos dê entendimento e que a gente possa caminhar segundo a vontade dEle. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. A gente serve a um Deus que é perfeito, um Deus que Ele pode fazer milagre para tudo correr bem na nossa vida. Amém? Que você tenha isso no seu coração. Ele pode fazer tudo para que haja união entre os seus filhos, porque a gente não entende. Porque muitas vezes a gente está em desacordo, em desentendimento. Há mágoas entre nós, há mágoa entre os irmãos, dentro do seu povo escolhido. E a gente fica pensando, Deus, o Senhor é perfeito. Por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo que haja discussão, que haja briga? Por que o Senhor que é perfeito, que é misericordioso, que pode fazer tudo dar certo, por que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida, dentro da igreja? Eu sempre me perguntei isso, eu sempre busquei ao Senhor querendo entender, Pai, por que o Senhor no instalar de Deus não resolve todas as nossas pendências, as nossas dificuldades? E aí o Senhor uma vez me falou que Ele é soberano, que Ele é perfeito, e Ele quer, com a nossa discussão saudável, até mesmo com os nossos desencontros, que entre o seu povo, a sua igreja, se manifeste o amor e o perdão. Amém? O motivo dele querer a sua igreja andando no mesmo caminho, tendo pensamentos diferentes e discordando, é para que a gente possa crescer como igreja e que para mim, na minha vida, na sua vida, o amor e o perdão se manifeste. Essa é a vontade de Deus, Ele é soberano e a gente não pode fazer nada contra isso, a não ser acatar a vontade dEle, amém? Lá em 1 Pedro, a palavra diz que para que no tempo que nos resta, irmãos, não vivemos mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus, amém? Ainda na primeira carta a Pedro, aqui diz que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejamos criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, estejamos em oração para que a gente possa ter restauração de relacionamentos. Sobretudo, nós precisamos nos amar, conforme a palavra diz aqui, sinceramente um ao outro, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, Pai, em oração,
Senhor, venha sobre a sua igreja neste momento, Pai. Transforma, Senhor, a sua casa, Pai. Faça no Senhor um exemplo, Pai, legítimo, verdadeiro da tua vontade, Senhor. Usa, Pai, a tua igreja, Pai, de maneira perfeita, para que aqueles que estão lá fora neste mundo perdido, Pai, queiram estar conosco reunidos, levar uma vida na tua presença, Senhor Deus, serem abençoados, Pai, com tudo aquilo que precisam e necessitam, e não com aquilo, Senhor, que o mundo promete, com coisas vãs, que trazem, Pai, discórdia, discussão, que jamais se acabam, Pai, mas que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, manifestar o teu povo, Senhor Deus, para que possamos, Pai, ter um relacionamento restaurado, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, a tua igreja, Pai. Trabalha, Senhor, no meu coração, no coração do meu irmão. Traga, Senhor, em nome de Jesus, a reconciliação do teu povo, Pai. Que todo aquele, Senhor, que neste momento está com o seu coração duro, Pai, que seja tocado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, relaciona, Pai, um com o outro, Pai, a tua maneira, Pai. Que a igreja se entenda novamente, Senhor Deus. Que possamos estar juntos, Senhor, felizes. Que irmãos que não se falam mais, Pai, neste momento, nesse ministério, em qualquer lugar, Senhor, sejam tocados pela tua vontade soberana. Para que o teu amor, Senhor, e o teu perdão se manifeste. E haja, Pai, festa nos céus. Que o teu nome seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Cuida, Pai, da tua igreja, Pai. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Manifesta o teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Não há nada que possa Senhor, em nome de Jesus, cuida do teu povo, Senhor. Tudo que o Restaura a tua Senhor casa, Pai. Restaura a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nosso Pai, Obrigado, que no Jesus. céu está, como Oh, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre o teu povo, Pai. família Senhor Deus, visita cada coração neste lugar, Senhor Deus. irmãos Visita, Senhor, que cada irmão neste lugar. dividem o pão Senhor Deus, com a tua vontade e e o que teu amor, Pai. juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. Declara a igreja no seu lugar agora. O amor de Jesus nos une, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, Obrigado, Deus, aleluia. muito mais do que o homem já viu. Obrigado, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, neste momento, Senhor Deus, visita cada lar, cada pessoa neste lugar, Senhor Deus. Restaura, Senhor, cada coração, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, todo aquele que está neste momento, Pai, nos ouvindo, que a igreja, assim como nós, Senhor Deus, que venha a ser tocado pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos exorta, nos ensina, Senhor Deus, a nos perdoarmos, a andarmos em comunhão, a restaurarmos, Senhor Deus, a nossa relação, porque, Pai, nós sabemos que comunhão é ser igreja e relacionamento restaurado é uma igreja restaurada em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua vontade, pela Tua palavra ministrada, e que o Teu nome seja exaltado através da minha vida, da vida de cada irmão aqui, que a partir deste momento, em nome de Jesus, haja restauração de vidas, de relacionamentos, na Tua casa, na Tua igreja, Senhor Deus. Que o Teu testemunho, Senhor Deus, seja cada vez mais legítimo e fiel com a Tua palavra, através da minha vida, da vida do meu irmão, que a partir desta noite, em nome de Jesus, começará um processo de restauração, de relacionamento com todo aquele que ele perdeu no meio do teu caminho, da tua caminhada cristã. Que assim possa ser em nome de Jesus. Que assim seja, Pai, em todo tempo. Dê uma pausa ao Senhor, igreja. Dê uma pausa ao Senhor.
Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.